Como a exposição das crianças nas redes sociais pode afetar o seu desenvolvimento? Primeiro ponto que é afetado é a sua autoestima e a sua identidade. Muitas crianças passam a buscar a validação externa, então ela constrói seu valor embasado na quantidade de likes, no teor dos comentários, engajamento, né, na sua performance exposta naquele conteúdo. Portanto, isso afeta diretamente o seu desenvolvimento saudável da autoimagem. Por isso que é importante a criança ela ter uma validação interna, familiar, de alguém que fale, olha, você tem seu valor, né? Ressaltar, né, os seus dons e qualidades, deixar claro que ela não tem que provar nada para ninguém. Esse responsável tem que entender se ela tem realmente a idade, né, mínima para estar expondo no devido canal, porque sabemos que as redes sociais limitam para criar uma conta aos 13 anos, mas muitos pais deixam os filhos terem rede social abaixo dessa idade, então os pais precisam cuidar dessa proteção. E também existe a opção dessa pessoa, né, dessa criança ou desse adolescente, principalmente, considerando que tem essa idade mínima, de bloquear os comentários, então ela fica menos exposta à opinião do público. Privacidade, essa é mais para os pais. Quando a gente fala de mundo online, o privado e o público ele fica muito comprometido, porque tem muitos pais que expõem algo privado dos filhos num ambiente público, numa rede social aberta. E aí a criança, adolescente, ele passa a não ter às vezes o direito ou ter a noção, né, do que e quanto expor a uma imagem dele, né? E os pais às vezes, eles acabam expondo em excesso. Muitas vezes não é nem uma rede social, é num grupo de familiar de WhatsApp, aquele pai e mãe que faz o vídeo da criancinha correndo pelada pela casa, só de fraldinha, e fala, olha como ele tá crescendo, olha isso aqui, né, caindo de bicicleta, enfim. E isso pode gerar um estigma nessa criança, nessa adolescente, porque alguém vai falar lá, lembra aquele dia lá que você caiu, aquele tombo lá que você tomou com a bicicleta, e aquele dia você lá de fraldinha e tal. Então, assim, a criança ela não tem esse controle, né, que o privado dela vai se tornar público. Então, os pais têm que moderar também, ter um pouco mais de bom senso nesse quesito. Riscos emocionais. Crianças e adolescentes expostos em redes têm muito mais chance de desenvolver crise de ansiedade e depressão. Dado da OMS informa que 1 a cada 7 crianças de 10, né, até adolescente de 19 anos, estão sofrendo de algum tipo de transtorno mental, ansiedade ou depressão. Outro dado importante do estudo Érica informa que 71% dos adolescentes no Brasil estão satisfeitos com seus corpos, ou seja, eles estão tendo aí como um parâmetro, como uma régua, um padrão de beleza que muitas vezes é irreal, que eles não conseguem atingir. Então existe essa demanda de ser aceito, de ser aprovado, de ser belo, de ser perfeito, que não existe só no mundo online, que a gente sabe que tem muitos filtros e muitas manipulações artificiais. Segurança, criança, adolescente, ela fica presa mais fácil de um possível aliciamento, de um grooming que a gente chama, né? Quando alguém se faz de amigo, entra num canal de jogo ou de rede social, se faz de namoradinho virtual, e aí ganha confiança, obtém alguns dados da vítima e depois faz chantagens, pedindo algo em troca, seja dinheiro para não vazar alguma informação, ou seja, pedindo alguma informação íntima, né? E também cyberbullying. Então, uma vez que a criança lá tá expondo o teu vídeo, ela não sabe qual que vai ser a reação disso. Então, ela pode ser vítima de cyberbullying e ficar circulando, ter haters e propagando uma imagem que ela não imaginou que fosse ter tanta visibilidade. Consequências futuras, isso tem que ser dito porque quando a gente está falando de criança e adolescente, a neurociência aponta que a parte racional do cérebro ela não está formada, então eles não conseguem pensar muito nas consequências dos seus atos, tá? Sendo assim, o conteúdo que eles postam hoje pode prejudicar a reputação ou escolhas profissionais do futuro. O que será que pode ser gerado de estigma com o conteúdo que ela está postando hoje? Que vai ser difícil de desvincular com a imagem dela do futuro. Até os pais têm que pensar, isso que eu estou expondo no meu filho vai edificar no quê? Vai ajudar no quê? Vai gerar a criar um rótulo nesse meu filho, nessa criança? Então isso tem que ser analisado, porque muitos não têm recurso para pedir para que abra um processo judicial, uma liminar, para que remova aquele conteúdo que foi postado. Mas enfim, gente, aí o leite já foi derramado. Desenvolvimento social, que está relacionado com a adultização. Então, a criança, quando ela deixa o brincar livre, a sua infância,
para trocar por telas, né, para ter ali a sua vida exposta numa rede social, ela começa a reproduzir comportamentos de adultos. Seja numa vestimenta, numa maquiagem, algum tipo, né, de dança mais erotizada, com músicas carregadas, então ela fica ali num contexto que não seria adequado para ela. Se você conhece alguém que ama expor a imagem do filho e da filha, seja no grupo de família ou nas redes sociais, ou que permite que o filho e a filha tenham uma conta nas redes, encaminhe esse vídeo.